Olá pessoal, vou explicar para vocês agora qual foi a lógica que eu segui para fazer o sombreamento dessa página de quadrinhos. Então, é o seguinte, né? Para fazer essa página, eu já tinha um arquivo semi-pronto, né? Então, eu já tinha um arquivo com os tons, com o desenho, conforme vocês estão vendo, porque ele é a última etapa, né? Então, a última etapa que a gente trabalha é a etapa da finalização das sombras. O que acontece? Primeiro é feito as sombras, então alguém pinta esses tons, os tons que a gente chama, né? Depois alguém vai precisar finalizar isso, que é o quê? Colocar sombra projetada, colocar sombra de contorno, colocar textura, colocar brilho, né? Que nem a gente vai explicar no outro vídeo aí sobre sombras, né? Então a partir disso, a gente vai trabalhando para melhorar esses tons, para dar volume, né? Vocês podem estar vendo aí que eu peguei e comecei no primeiro quadro, a partir do layout, a trabalhar os volumes. Então já no céu, lá no fundo, eu já trabalhei um pouco os volumes, né? Coloquei um pouco de sombra. Depois eu vou trabalhar um pouco o volume no restante do quadro. Então colocando aí embaixo das árvores um pouquinho de sombra, usando o airbrush. Ou seja, um brush sem as bordas definidas, né? Que ele é mais suave e eu consigo pegar um volume, né? Depois, o que eu estou fazendo? Eu estou selecionando as árvores, né? Porque eu considerei que o desenho final ficou com as árvores que eram muito pequenas. Então agora eu vou dar um zoom nisso, vou ampliar para conseguir um tamanho que me agrade mais. Então fiz um cálculo mental e pensei, não, essas árvores elas precisam ser maiores comparado aos personagens do cenário. Aí, como está na última etapa, o que vai acontecer? Eu vou ter que selecionar os tons e vou ter que fazer o zoom com tudo junto. Porque se eu seleciono apenas as linhas, eu vou ter que depois selecionar separado os tons e aí pode ser que eu me confunda, pode ser que não fica do mesmo tamanho e vai me dar muito trabalho. Ou vou ter que fazer os tons de novo, né? Então eu cheguei no tamanho que eu gostei e a partir disso eu vou prosseguir, né? Vou apagar as coisas, vou ajustar e vou prosseguir com a finalização dos tons. Vocês viram que eu peguei e tirei os personagens, né? Então é importante a gente deixar os personagens em layers separadas para poder estar desligando eles quando precisar, né? Porque se o meu foco é no cenário, eu vou pegar e vou desligar os personagens e vou deixar só o cenário. Então aí eu faço alguns ajustes, né? Porque eu vou estar separando algumas coisas, deslocando, né? Então eu preciso fazer esses ajustes pequenos do cenário, né? No caso das árvores. Esse vídeo está bem acelerado, assim, para vocês não verem todo o processo, né? Porque o processo ele demorou um pouquinho mais, ele demorou 2 horas para fazer a finalização das sombras, então a gente acelerou para vocês conseguirem pegar o essencial, né? O essencial desse vídeo é ver como que é feito o sombreamento na prática, né? É uma coisa demorada, é uma coisa muito bem pensada, só que segue uma lógica, né? Então o que acontece? Vocês vão ver que eu coloco a fonte de luz no canto superior direito e a partir disso eu vou usar todo o meu raciocínio. Se a fonte de luz está vindo ali, eu vou ter que colocar sombras recaindo sobre a face oposta. Então é um procedimento lógico, é um procedimento com critérios, não é uma coisa assim tão aleatória fazer sombras nos quadrinhos. É uma coisa bem lógica, né? Depois de um certo tempo que você está trabalhando com as sombras, que está fazendo várias coisas, você entra no estado de concentração, no estado mais meditativo, que aí é fácil você manter o foco nisso, né? No início é uma coisa que é até um pouco chata, né? Porque demora muito, né? Então você tem que fazer... Imagina, olha a quantidade de detalhes que tem nesse quadro. Você vai ter que colocar sombra em todos esses detalhes. Sim, você vai precisar colocar sombra em todos os detalhes. Se você fica muito ansioso e não consegue mudar o seu estado para um estado mais meditativo, dificilmente você vai conseguir fazer isso. Então, o trabalho de arte final, eu acho que tem um conselho, assim, uma ideia muito legal, pessoal, que é vocês precisam aprender a focar no momento presente. E uma coisa de cada vez. Não adianta ficar olhando todos os detalhes da página, tudo que existe. Foca no que você está fazendo. Estou fazendo as árvores, então vou finalizar as árvores. E esquece o que tem pela frente.
Porque se toda hora você ficar pensando no que tem pela frente, o que pode acontecer? Uma angústia, uma ansiedade muito grande que vai impedir de você realizar aquilo que você está fazendo no momento presente. Então, continuando aí com a explicação do que eu estou fazendo, e agora eu estou colocando sombras projetadas. Então, estou colocando sombras embaixo das árvores. E essas sombras vão dar mais volume também, vão dar mais peso, né? Logo em seguida, eu vou colocar essas sombras embaixo dos objetos. Vocês podem ver que ela está bem picada, ela está falhada, por quê? Para dar a textura da grama. Então, essa falha ela é proposital. Não é uma linha contínua, não é uma forma contínua, porque a grama, a sombra da grama vai seguir um padrão mais diferenciado, um padrão não tão uniforme, que nem o padrão, por exemplo, do céu, de sombra, né? Esses pontinhos pequenininhos são as texturas que eu estou colocando nas folhas da árvore, na copa da árvore, porque eu quero que essa copa ela pareça que tem uma textura diferente do tronco e diferente das outras coisas que a gente tem ali, como as estátuas e tudo mais, né? E depois, logo em seguida, eu vou fazer uns brilhos, né? Então, passar um branco, uns brilhos que eles vão fazer o volume saltar também. O brilho é tão importante quanto a sombra, porque ele destaca elementos que a gente não percebe, né? Então, basicamente, a gente tem 3 elementos no sombreamento, né? Ou na iluminação, que é a sombra de recorte, que é essa sombra mais grossa, a sombra projetada do objeto no chão ou em outro objeto, e o brilho. Existem dentro disso diversos tons, né, intermediários entre a cor original do objeto ou a cor base do objeto e a cor sombreada, né, ou a cor sem luz. Mas se a gente olhar, vai ter sempre uma sombra mais definida, que é a sombra de recorte ou a sombra de contorno. É aquele desenho. Se você fizer um desenho, você vai ver que isso aparece muito fácil. Nesse sombreamento da estátua, eu consigo trabalhar muito bem com essa sombra de recorte ou sombra de contorno. E aí vocês vão ver que ela é a sombra principal. Se você definir ela bem, depois qual que é o trabalho? É criar degradês, é criar tons intermediários, caso você queira fazer algo extremamente realista. Se o seu caso for que nem o nosso, que você está fazendo quadrinhos e a direção de arte segue uma simplificação tonal, você já tem tudo. Então, com poucas pinceladas, você consegue dar volume para o objeto, né? Então, no nosso caso, eu estou ajustando a estátua para ela ficar centrada, porque ela estava caindo, né? Eu uso a régua do próprio Photoshop para conseguir enxergar onde é que é o meio. E aí eu vou trabalhar com as manchas principais que definem essa sombra de recorte. Vocês podem ver que se a sombra está vindo pela direita, se a luz está vindo pela direita, então essa sombra de recorte ela vai aparecer na esquerda do objeto. E para definir aonde que vai a sombra, onde que não vai a sombra, isso vai exigir o meu conhecimento de volume, de anatomia da figura humana, do rosto humano, né? Então vocês podem ver que com poucas pinceladas eu já consegui dar um volume legal para essa estátua. Depois as partes que não são as partes humanoides ou a base da estátua, ela vai ser mais fácil, né? Porque ela vai seguir um padrão mais linear do que o rosto. O rosto humano sempre é algo muito difícil de determinar volume, de sombrear, porque é uma superfície que vai ter depressões, vai ter volumes muito diversos, né? Então aí eu vou mantendo a mesma lógica, vocês vão ver que tem bastante sombra de contorno para sombrear essa estátua, né? Em seguida eu vou fazer esse mesmo processo, né, em todas as partes do cenário, né, e vou tentar manter o mesmo padrão. Então agora eu vou dar uma pausa aí e vou avançar um pouco nessa pintura e depois eu vou voltar e vou continuar explicando, porque esse é um processo bem demorado. Então agora eu quero que vocês foquem não no tempo que eu estou demorando. Então aqui eu começo a sombra dos personagens, né? Sombra dos personagens,
que eu estou usando uma técnica um pouco diferente, né? Eu e a equipe aqui, o pessoal, a gente pinta as partes do corpo, os tons separados. Depois que a gente chegou numa conclusão de que aqueles tons são os tons ideais, a gente une tudo, dá um merge nessas layers e pinta por cima numa camada só. Essa camada que está por cima, ela está como máscara. Então vocês podem estar vendo que eu estou pintando numa camada só. E essa máscara ela vai interpretar cada tom diferente das camadas. E aí depois o que eu faço? Só baixo a opacidade dessa máscara. Então eu jogo uma camada acima de todos os tons que estão em merge e trabalho com um pincel com a cor preta e depois eu diminuo a opacidade. Quando for em preto e branco, isso vai funcionar. Colorido funciona, só que às vezes fica meio escuro, né? Mas geralmente essa técnica a gente usa quando a gente precisa ter produção, né? Porque fazer uma história em quadrinho, que a gente está fazendo aí uma graphic novel de mais de 300 páginas, 15 capítulos, é algo que exige uma agilidade de produção. Se a gente for fazer uma coisa muito demorada, separar por layer, esse projeto pode ficar pronto assim, em um tempo muito maior do que previsto, né? Então aí tem uma questão que são os detalhes, né? Para selecionar para conseguir arrumar esses detalhezinhos, aqueles pontinhos brancos que eu estava arrumando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na camada base e pintar de novo, com a mesma coisa. Aí eu vou fazer duas correções, uma correção no formato do rosto e uma correção na boca, porque eu estou fazendo o sombreamento, mas são elementos que não me agradaram. Aí eu vou corrigir, eu não vou deixar como está, não vou deixar uma coisa assim que não me agradou. Eu vou tentar melhorar, né? Nesse caso eu posso fazer isso, eu tenho autonomia, porque eu estou também trabalhando na direção de arte. Podia ser o caso de eu não ter essa autonomia, né? Aí eu ia ter que consultar o diretor de arte ou o pessoal do concept art para ver qual seria o caminho mais interessante para seguir nesse trabalho, nessa parte. A lógica para pintar ele é a mesma que foi pintada a menina, né? Então a lógica é uso uma camada preto, né? Então eu selecionei a tinta preta, uso e depois eu baixo a opacidade. Por que a boca não está pintando? Porque a boca ela está em outra camada. Então eu vou ali, dou um layer via cut, separo, apago tudo direitinho e vou lá na camada de tons e pinto a boca. Porque esse branco, ele estava na camada do calque, que é a camada da linha, né? Então volto para lá, arrumo isso e continuo com a minha pintura da sombra. Sempre seguindo o volume do objeto, né? Então é importante eu conhecer a anatomia humana, eu conhecer o volume do rosto humano, para eu conseguir fazer esse tipo de sombreamento. Se a pessoa não tem esse conhecimento, a sombra dura, essa sombra chapada, dificilmente vai conseguir ajudar o desenho. Às vezes ela vai ser uma coisa muito estranha. Então, para ajudar a dar mais volume, o artista, o desenhista, ele tem que ter muito conhecimento de anatomia. Ou tem que ter um conhecimento razoável, né? Quanto mais ele tiver esse conhecimento, melhor vai ficar o resultado da sombra dele chapada. Outra coisa que a gente tem aqui quando a gente está fazendo esse método é que às vezes quando a gente está pintando os tons, ficam uns branquinhos para trás. E esses branquinhos vão atrapalhar. Aí o que a gente faz? Quando a gente identificar um branquinho e estiver fazendo a sombra, volta na camada original e pinta na camada original de tons aquele pontinho branco, para não ficar uma coisa esquisita. Aí eu estou usando a sombra projetada, eu podia fazer uma cópia desse personagem e depois fazer a sombra projetada com isso, mas eu acho que fica muito artificial, então eu prefiro fazer uma coisa mais manual para ficar mais interessante, combinar mais com a nossa estética da história. Então, agora o último elemento, né, são as energias. Né? As energias a gente adotou um design de energia nesse projeto que vocês vão ver, né? A gente usa esse desenho da energia com linha branca quando o fundo é mais escuro. Quando o fundo é muito claro, a gente acaba tendo que usar a linha mais escura, linha preta, linha cinza. E depois trabalha com pincel de airbrush para fazer o volume do
para pintar o volume das energias, o volume maior das energias. Só que a gente não deixa só assim nesse airbrush, porque senão fica algo pra gente muito nevoado, assim, uma coisa muito estranha, né? Então a gente vem depois com esse pincel airbrush com o Shape Dynamics, que é essa pontinha mais fina, selecionado, para tentar dar mais volume. Esse primeiro volume não me agradou, às vezes acontece isso, né? A primeira vez que você faz a tentativa não lhe agrada. Mas eu vou adiante, eu vou fazer agora a sombra do menino, e depois eu volto e corrijo as coisas que eu quero corrigir na sombra dela. Aí eu estou só apagando a parte interna, porque eu achei que misturou muito com o desenho dela, né? E tirou muito a atenção do calque. Aí na do menino, como ele está recebendo o ataque ou o contato da energia, eu vou manter uma forma como se fosse um ovo, como se fosse uma casca que está protegendo ele. Que a ideia é isso, essa ideia da defesa energética, né? Então primeiro eu vou fazer essa sombra com o airbrush mais geral e depois eu vou usar o Shape Dynamics ativado, né? Para conseguir definir um pouco da forma dessa energia, né? Vou voltar aqui nela e vou corrigir, ou seja, eu vou diminuir essas linhas internas, vou deixar só um pouco. Acho que assim fica legal, fica mais objetivo, né? Então, a outra parte é cortar a última parte é cortar esses detalhezinhos. E depois que eu cortei esses detalhezinhos da árvore, das coisas todas, eu vejo como que fica com o texto, comparo com o layout meu e aí vou para o próximo quadro. Então, é um trabalho de sempre de quadro em quadro, ajustando esses detalhezinhos, tá? Então, antes tipo, eu vou parando, né, por aqui, eu vou olhar o layout e tudo mais. E no próximo vídeo a gente continua com os quadros restantes, mostrando como que funciona esse processo de sombreamento. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficar por aqui nesse vídeo. No outro vídeo eu vou dar continuidade a esse processo de sombreamento dessa página.